E alguns itens prioritários para serem votados no Congresso Nacional neste ano de 2024 já foram definidos pela bancada agro. Um deles é a derrubada dos vetos à lei de pesticidas, que foi aprovada em novembro de 2023, ou seja, no ano passado, e também sancionada pelo presidente da República com vários vetos. Para fazer uma análise sobre este assunto, eu quero ouvir agora, ao vivo, a jornalista e colunista do AgroMais, Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana Amélia, tudo bem? Boa noite, Nayane. Boa noite aos nossos telespectadores do Agronoite. Antes de falar sobre esse tema tão importante, Nayane, eu acho que vale um registro dessa pauta relatada pelo deputado Evair Melo, que mostra claramente os desafios que a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, terá ao longo deste ano de 2024, que é um ano complexo, é um ano de eleições e de muita perturbação política. E isso, claro, tem impacto e influência sobre o cenário do Poder Legislativo em relação à apreciação de matérias relevantes, entre as quais mencionadas pelo parlamentar do Espírito Santo. Mas, quanto à questão específica da nova lei dos pesticidas, eu creio que estava em tempo de o Brasil entrar na modernidade. Nós discutimos esse tema muito no Senado Federal, há mais tempo também, em função de alguns aspectos não mencionados agora, quando o assunto voltou à pauta. Quais eram os aspectos? Algumas empresas, grandes empresas, a grande parte delas multinacionais, faziam pedido de registro de um novo produto para garantir a permanência ou a reserva de mercado para aquele produto, sabendo e contando com a burocracia que no Brasil é bastante complicada, cara, porque 7 anos de espera é a média, 5 ou 3 que seja, é muito tempo para safras agrícolas que em alguns meses você completa uma safra. Então, Nayane, esse tema chega em boa hora, dada a posição de liderança que o Brasil tem no mundo em relação à produção agropecuária. Hoje ele está rivalizando com o maior produtor mundial, que são os Estados Unidos. Não é pouca coisa. E, no entanto, nós, enquanto estamos subindo de elevador na produtividade, na produção, nós estamos andando de escada em relação à regulação do sistema, entre eles relativos aos pesticidas ou defensivos agrícolas, como comumente é chamado. Agora, o desafio será pôr vetos, derrubar vetos, que já estão comprometidos pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, que foram apostos pelo presidente Lula em relação a algumas questões. Por exemplo, o governo não está entendendo bem que o que querem os parlamentares não é retirar da Anvisa, por exemplo, a responsabilidade dos aspectos sanitários, dos aspectos toxicológicos, porque essa é a responsabilidade, e também do próprio ICMBio, mas mantendo o controle político dessa matéria na área específica, que é o Ministério da Agricultura. Então, penso que é um avanço e não há nenhuma questão que possa impedir que os parlamentares derrubem esse veto e melhore o ambiente, inclusive de negócios, facilitando a vida dos produtores rurais, com toda a segurança do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde pública, da saúde do produtor que manipula esses produtos, do ponto de vista dos produtores, dos revendedores que trabalham nessa área. Veja só que, no caso dos defensivos, poucas vezes é mencionado o fato, Nayane, de que o Brasil é o campeão na política reversa em relação às embalagens, ou seja, elas têm um controle, são controladas, muito controladas, desde a saída da fazenda, da propriedade rural, da granja, até a devolução dessa embalagem. Às vezes elas até estão só no caso de sacos que chegam com fertilizante, são lavados, reaproveitados para produção de plásticos, ou seja, não é de manipulação. Mas as embalagens que vêm de material específico, de papelão, por exemplo, ou de outros materiais plásticos, são todos eles com a questão de política reversa, de controle e qualidade. Isso é uma vantagem do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também da saúde, porque às vezes essas embalagens podem estar ficando contaminando açudes, contaminando uma fonte de água, contaminando a própria propriedade rural, onde convivem não só a produção agrícola, mas também a produção animal. Então,
é uma modernização, uma definição mais clara de uma regulação mais moderna de uma matéria tão importante, de um capítulo importante, que é este insumo, que é fundamental num país tropical como o Brasil, que tem várias incidências, ora, de questão de pragas, sejam de pesticidas, herbicidas ou fungicidas. Então, nós precisamos exatamente de uma modernização do sistema que está muito atrasado comparativamente aos nossos principais concorrentes no mercado internacional de produção agropecuária, Nayane. Agora, Ana Amélia, eu estava conversando aqui na redação ontem que no final do ano passado a gente vinha falando o seguinte: quais serão os desafios para 2024? A gente passou janeiro relembrando quais seriam os desafios para 2024 dentro do Congresso Nacional. Agora parece que de fato as coisas vão começar a andar depois desse carnaval, né? Ah, não há dúvida, né? No Brasil é sempre assim, né? Depois do carnaval. Algumas coisas é depois da Páscoa, né? Mais vontade, quando você tem vontade de atrasar. É claro que essa eleição, esse ano, um ano atípico, mas dado o ambiente político que está instalado no Brasil e tendo como pano de fundo o fato de o governo não ter uma maioria folgada no Congresso, precisa negociar muito com o Congresso Nacional e com as lideranças para tentar avançar naquelas matérias de seu interesse. Mas não vai ser difícil, não vai ser fácil a vida do governo, até porque, como foi mencionado aí, existe uma matéria, por exemplo, que está emperrada, ou dentro do Congresso, uma reação muito grande, contrária à posição do governo, que diz respeito à desoneração da folha para setores que empregam muita mão de obra, entre os quais está a agroindústria, por exemplo, os frigoríficos, e também o setor têxtil, o setor de produção de calçados, calçados esportivos e assim por diante. Construção civil também está envolvida nisso. Então, são 17 setores, grandes empregadores de mão de obra, que o governo mudou a regra do jogo, a validade desse incentivo até 2027, aprovado e reaprovado pelo Congresso, e o governo, ao vetar a extensão desse benefício, acabou tendo uma derrota muito grande no Congresso, que derrubou todos os vetos apostos pelo presidente Lula, que acabou mandando uma medida provisória, que é mais indigesta do que a própria